Hoje nós vamos falar sobre as sociedades por ações. São duas as sociedades por ações, também classificadas como institucionais: a sociedade anônima e a sociedade em comandita por ações. A respeito das sociedades anônimas, ela é caracterizada como uma sociedade de capital, e os títulos representativos da participação societária é chamada de ação. São livremente negociáveis. Nenhum dos acionistas ele pode impedir o ingresso de quem quer que seja no quadro associativo. O capital social das sociedades anônimas é dividido em unidades representadas por ações. Os seus sócios, por isso, são chamados de acionistas, e eles respondem pelas obrigações sociais. O valor da ação em uma sociedade anônima, ele vale diferentemente de acordo com o objetivo da avaliação. Dessa forma, nós temos o valor nominal, que é a divisão do valor do capital social pelo número de ações. O valor patrimonial, que é o valor da participação do titular da ação no patrimônio líquido da companhia, que é o resultado da divisão do patrimônio líquido pelo número de ações em que se divide o capital social. Temos o valor de negociação, que é o preço que o titular da ação consegue obter na sua alienação. O valor econômico é calculado por avaliadores de ativos por meio de técnicas específicas e representa um montante que é racional se pagar por uma ação. O preço de emissão, que é o preço pago por quem subscreve a ação à vista ou parceladamente. A sociedade anônima ela é sempre empresária, mesmo que o seu objeto seja atividade econômica civil. As sociedades anônimas se classificam em abertas ou fechadas. Basta que a companhia tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação na bolsa ou mercado de balcão, que compõe o mercado de valores mobiliários, para ser considerada aberta. Para que uma companhia tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação na bolsa ou mercado de balcão, necessita obter do governo federal uma respectiva autorização. O órgão do governo federal encarregado pela lei de conceder tal autorização é uma autarquia denominada Comissão de Valores Mobiliários, o CVM. Outro critério de classificação das companhias tem em vista sua nacionalidade. Considera-se nacional a companhia constituída de acordo com a legislação brasileira e com sede e administração localizada no Brasil. A sociedade anônima organizada de acordo com uma legislação alienígena ou com sede no exterior é considerada, portanto, estrangeira. Qualquer companhia, para constituir-se, deve atender os seguintes 3 requisitos preliminares: a subscrição de todo o capital social por pelo menos 2 pessoas. A subscrição é o contrato plurilateral complexo pelo qual uma pessoa se torna titular de uma ação, emitida por uma sociedade anônima. Realização como entrada de no mínimo 10% do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro. Depósito das entradas em dinheiro no Banco do Brasil ou estabelecimento bancário autorizado pela CVM. Este depósito deverá ser feito pelo fundador em até 5 dias do recebimento das quantias, em nome do subscritor e em favor da companhia e constituição. A constituição sucessiva tem início com o registro da CVM. Se o estudo de viabilidade econômica e financeira ao empreendimento, no entanto, não satisfazer os critérios técnicos da CVM, o único caminho a seguir é o indeferimento do registro. Concedido o registro da emissão e da sociedade na CVM, passa-se a segunda fase da constituição sucessiva, que compreende a subscrição das ações representativas do capital social. Quando todo o capital social estiver subscrito, os fundadores convocarão uma assembleia de fundação para avaliar os bens oferecidos e deliberar sobre a constituição da companhia. Confirmada a observância de todas as formalidades legais e não se opondo subscritores representativos de mais da metade do capital social, será proclamada a sua constituição, elegendo-se em seguida os administradores e fiscais. Essa é a terceira e a última fase da constituição por subscrição pública. Já a constituição por subscrição particular, ela é bem mais simples. Poderá ser por deliberação dos subscritores reunidos em assembleia de fundação ou por escritura pública. Na primeira, todos os subscritores eles deverão assinar o projeto de estatuto. Já na segunda, todos eles assinarão a escritura pública.
que conterá os requisitos fixados em lei. Na seção referente às providências complementares, fixa a lei a necessidade de registro e publicação dos atos constitutivos da companhia. Somente após essas providências é que a companhia poderá dar início à exploração de suas atividades comerciais, de forma regular. Valores mobiliários. Os valores mobiliários, eles são títulos de investimento que a sociedade anônima emite para obtenção dos recursos no qual ela necessita na companhia. Além da ação valor mobiliário representativo de unidade por capital social, a companhia também pode emitir os seguintes principais valores, que são 4. Os debêntures, partes beneficiárias, bônus de subscrição e nota promissória. Os títulos e debêntures têm direito de crédito perante a companhia, na condição fixada por um instrumento elaborado por esta que se chama a escrituração de emissão. E os debêntures podem ser estabelecidos com valores fixados ou pós-fixados. Os debêntures são de 4 espécies. Podem ser com garantia real, no qual ele pertence ou não à companhia, é onerado. Como exemplo, hipoteca de um imóvel. Pode ser com garantia flutuante, que confere aos debenturistas um privilégio geral sobre o ativo da companhia. Podem ser quirografária, cujo titular concorre com os demais credores sem garantia na massa falida da companhia. E pode ser também subordinada, no qual o titular ele tem preferência apenas sobre os acionistas em caso de falência da empresa. Dos lucros da sociedade anônima, não poderá ser destinado partes beneficiárias mais do que 10% dos lucros. E esses títulos eles poderão ser alienados ou atribuídos. Vou falar agora sobre as ações. As ações são valores mobiliários representativos de unidades do capital social de uma sociedade anônima, que confere aos seus titulares um complexo de direitos e deveres. Eles são classificados levando em consideração 3 critérios, que são a espécie, a classe e a forma. Segundo a espécie, eles são classificados em 3: ordinárias, que são aquelas que conferem aos seus titulares os direitos que a lei reserva ao acionista comum. São classificadas também preferenciais, que são quando as ações conferem aos seus titulares um complexo de direito diferenciado. E também de fruição, que são aquelas atribuídas aos acionistas cujas foram totalmente amortizadas. Capital social em uma sociedade anônima. Sabemos que existem várias formas de formar uma empresa, de compor uma empresa, como as empresas ASMEI, as LTDAs, as SS, as EIRELIs, bem como também as SAs. As SAs nada mais é do que a sociedade formada por ações. Essas ações elas podem ser através de dinheiro em espécie depositado diretamente na conta da empresa a ser integralizada, através de bens. Os bens eles podem ser móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos, e por créditos. Quando falamos também em integralização por crédito, falamos em bens incorpóreos, que são marcas, patentes, esses tipos de bens. Para integralizar esse capital também, esse bem ele tem que ser de propriedade do acionista, porque se ele for apenas de usufruto, não há possibilidade de integralizá-lo. Esse capital social também ele pode ser aumentado ou diminuído. Quando falamos em aumentar o capital social de uma sociedade anônima, falamos em emissão de novas ações, que é o fato de ingressar novos acionistas à sociedade. Falamos em valores mobiliários, que são os debêntures, falados anteriormente. E falamos também em capitalização de lucros e reservas, que nada mais é do que pegar parte do lucro líquido da empresa e integralizar o capital social. Já quando falamos em diminuição desse capital, é quando esse capital ele está em excesso ou há também um prejuízo
no patrimônio, né, um prejuízo patrimonial nessa sociedade. Órgãos sociais que compõem uma sociedade. Alguns são esses órgãos, porém, citarei aqui os 4 principais, que são a Assembleia Geral, o Conselho Administrativo, a diretoria e o Conselho Fiscal. A Assembleia Geral, ela é o órgão máximo em uma companhia. O Conselho de Administração, ele é facultativo, sendo obrigatório apenas em sociedades abertas, de capital autorizado e de economia mista. Já a diretoria, ela é o órgão responsável por executar tudo o que foi decidido em assembleia ou pelo conselho de administração. Já o conselho fiscal, ele é obrigatório, porém o seu uso ele é facultativo, né? O conselho fiscal ele é de uso facultativo. Existem também algumas leis que impõem a administração da sociedade. Essas leis, elas regem o fato de o administrador da empresa ter lealdade, ser diligente e ter o poder de informar, né? Ter o conhecimento para estar sempre passando as informações. Quando falamos em diligência, diz respeito ao fato de o administrador da empresa ele fazer tudo para a melhoria, tudo pensando no crescimento da empresa. Quando falamos em lealdade, diz-se da responsabilidade, do dever do administrador de não usar a empresa para usufruto próprio, para investimento próprio. E quando falamos em informação, é quando eu acho que isso ele é de suma importância para qualquer pessoa, né? Qualquer profissional, não só para o administrador, mas para qualquer profissional. O saber, o conhecer, o manter-se informado para manter a empresa em crescimento, né? Buscar informações que levam a empresa a crescer, que levam a empresa a estar fazendo um bom investimento, né? Como está sempre, um bom administrador, ele está sempre ligado à bolsa de valores, está sempre ligado ao valor do dólar, né? À economia globalizada, à economia do seu país, né? Então, um bom administrador, ele tem que ter seguir todas essas funções, estar sempre ligado a todos esses fatores, né? O administrador, ele não é responsável por decisões tomadas pelas obrigações através das obrigações da empresa por ato regular, mas ele será sim responsabilizado por atos ilícitos praticados por ele dentro da empresa. Agora que já vimos sobre o que é uma sociedade anônima, o que é capital social, o que são ações, vamos conversar um pouco sobre os acionistas e o acordo de acionistas. Bem, pessoal, o principal dever, a principal obrigação do acionista, segundo a LSA, é pagar o preço das ações que ele subscrever. Isto é, integralizar o capital. Quando uma pessoa se torna acionista, ela adquire um título emitido pela companhia, certo? Que é a ação. E assim ela se torna um sócio, e é por isso que ela tem que pagar pela ação. Como acionista, ele precisa transferir parte do seu patrimônio pessoal para o capital social da companhia. Por isso, o artigo 106 da LSA traz que o principal dever do acionista é pagar o preço das ações que ele subscrever. Caso um acionista subscreva uma ação e não integralize o capital social, ou seja, não pague a ação, ele será considerado o que chamamos de acionista remisso. Nesse caso, a sociedade ela pode executar o acionista e vender as suas ações em um leilão especial em bolsa de valores. Nesse caso, ela faz a publicação em 3 editais na imprensa para dar visibilidade e vende as ações.
Existe ainda uma outra possibilidade, que é o da própria companhia integralizar essas ações para vendê-las depois, como e quando quiser. Mas se a companhia não tiver reserva suficiente para isso, ela terá o prazo máximo de 1 ano para vender essas ações. Passado esse período, se ela não achar um comprador, a companhia terá que reduzir seu capital social proporcionalmente às ações que não foram vendidas. Ao adquirir uma ação, o acionista ele passa também a ter alguns direitos. Desses, alguns são considerados essenciais. O voto, por exemplo, é um direito do acionista, mas não é considerado um direito essencial, porque existem situações em que o acionista tem seu voto reduzido ou até mesmo que não tem direito ao voto, como é o caso dos titulares de ações preferenciais. Por outro lado, podemos pensar também que o acionista ele tem o direito de votar da melhor forma que ele quiser. Isso é inegável. Mas toda vez que existir um conflito de interesses próprios do acionista e interesses da companhia, ele deve sempre privilegiar os interesses da companhia. Nas situações em que há esse conflito, então, o acionista ele não pode exercer o seu direito ao voto. Vale lembrar que a lei disciplina o voto e coíbe votos conflitantes ou abusivos, quando traz danos à companhia ou a outro acionista. E quais são os direitos considerados essenciais? O primeiro deles é a participação nos resultados sociais. O que isso significa? Todas as vezes que aquela atividade der lucro, o acionista tem o direito de participar desse lucro. Assim como também, em caso de liquidação, de encerramento das atividades, ele tem o direito ao acervo social da companhia, que nada mais é do que aquilo que sobra depois de pagar todo o passivo da empresa, e aquele valor ele pode ser dividido, aquele acervo ele é dividido proporcionalmente aos sócios. Também é um direito essencial do acionista a fiscalização da gestão de negócios sociais. O acionista também tem o direito de fiscalizar a atividade. Outro direito essencial é o direito de retirada. Todo e qualquer acionista tem o direito de retirar-se da sociedade quando bem desejar. Lembrando que esse direito se dá mediante a venda das suas ações, porque nós não podemos confundir o direito de retirada mediante a venda das ações com o direito de retirada mediante o reembolso, que é quando a sociedade vai devolver para o acionista aquele valor que ela pagou aquele valor que ele pagou por suas ações. Isso ocorre em raras situações. Mas o acionista tem o direito de retirar-se da sociedade mediante a venda das suas ações quando ele quiser. Esses são os principais direitos dos acionistas. E para concluir esse estudo, vamos falar um pouco também sobre o acordo de acionista. Quando os sócios podem livremente fazer um acordo para compor seus interesses. Então, o acordo de acionista tem em vista o poder de controle, o exercício do direito ao voto, a compra, venda e preferência de ações. Isso é interessante por diversos motivos. Por exemplo, evita discussões entre os acionistas, ganha-se tempo na tomada de decisões e outros. Lembrando que esse acordo deve ser feito e entregue à companhia para que ela tenha conhecimento do que foi acordado, arquive o documento e garanta algumas tutelas, como por exemplo, a sociedade anônima ela não pode praticar atos que contrariam o acordo. Faço uma importante observação: não pode existir a venda de votos. O acordo de acionista, a venda de votos é crime, tipifica crime. O acordo de acionista tem o único objetivo de buscar uma unificação da política administrativa. Por isso que os acionistas podem se reunir e propor um acordo de interesses comuns. E vou falar com vocês um pouco sobre os tópicos poder de controle e demonstrações financeiras. Bom, se caracteriza como acionista controlador, o acionista ou grupo de acionistas por acordo de voto, que seja titular de direitos de sócio e isso lhe assegure permanentemente a maioria dos votos na Assembleia e o poder de eleger a maioria dos administradores, usando desse poder
para dirigir as atividades sociais e gerenciar o funcionamento dos órgãos da companhia. O acionista controlador, ele é responsável por quaisquer danos causados à empresa e deve responder por isso, sem que haja necessidade de provar sua intenção, uma vez que tentar conseguir tal prova é muito difícil, impossibilitando assim o direito reconhecido pelo legislador à indenização. As ações que são realizadas por acionistas que sustentam o poder de controle costumam ter uma valorização maior que as demais. Esta diferença é conhecida no mercado como prêmio de controle. Para justificar tal diferença, é necessário levar em consideração que quando alguém possui ações que lhe possibilite controlar uma sociedade anônima, ela toma decisões importantes, como, por exemplo, definir a estratégia geral da empresa, reestruturar a sociedade, aumentar o capital social, eleger os administradores, etc. No entanto, em algumas situações, o controlador, através do prêmio de controle, pode se apropriar de benefícios e valores que o mesmo não agregou ao negócio. E para evitar tal distorção, os acionistas minoritários, através da cláusula de saída conjunta, têm a garantia de que o controlador seja impedido de vender ações isoladamente. De acordo com a cláusula de saída conjunta, a alienação das ações que dão sustentação ao poder de controle só poderá ser feita mediante condição suspensiva ou resolutiva. Demonstrações financeiras. De acordo com a legislação do anonimato, a companhia tem a obrigação de levantar no fim do exercício social um conjunto de demonstrações contábeis para deixar claro, tanto para os acionistas como para terceiros, a real situação da empresa, seja ela patrimonial, econômica ou financeira. É classificado como exercício social o período de um ano decorrido da empresa. Apesar de a maioria das empresas, por conveniência, defina esse período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, esse lapso anual pode ser definido a partir de qualquer data, podendo ser maior ou menor no ano em que a companhia for constituída. Ao fim do exercício social, é necessário o levantamento das demonstrações financeiras, sendo 4 quando fechadas, que é balanço patrimonial, lucros ou prejuízos acumulados, resultado do exercício e fluxo de caixa, e quando aberta, também é necessária a demonstração de valor adicional. No balanço patrimonial, procura-se retratar o ativo, o passivo e o patrimônio líquido da sociedade anônima. Para a contabilidade, há uma margem de subjetividade na definição de algumas contas e na classificação adequada de certos valores. Portanto, será sempre aproximativo, fornecendo apenas relativamente o retrato da situação da empresa. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deixa evidente as parcelas dos lucros auferidos pela companhia e não distribuídos aos acionistas ou os prejuízos não absorvidos por sua receita. A demonstração do resultado do exercício tem como elementos contábeis básicos a receita e a despesa, e busca apresentar dados sobre o desempenho da companhia em seu último exercício, possibilitando ao acionista avaliar o grau de retorno de seu investimento e a eficácia dos atos da administração. A demonstração dos fluxos de caixa visa apresentar suas disponibilidades líquidas, evidenciando os ingressos e desembolsos do caixa. E, por fim, a demonstração do valor adicionado é a medida contábil da riqueza gerada pela companhia, tendo obrigatoriedade de seu levantamento somente nas companhias abertas. Vou estar falando aqui com vocês nesse momento como ocorre a distribuição dos lucros, dos dividendos e das reservas dentro das sociedades anônimas. Ou seja, depois de realizado o resultado do exercício, sobra o lucro líquido, que pode ser definido por lei sem intermediário em duas situações. Ou seja, ela pode ficar na própria empresa ou pode ser dividido na forma de dividendos obrigatórios para os sócios. Há também de ressaltar a reserva legal, que é a parte do lucro que deve obrigatoriamente ficar na empresa. E o restante desse lucro vai ser definido
em assembleia geral, né? Pode ter 3 destinos, que são a reserva de lucros, né? Pode ser distribuído na forma de dividendos ou ser integrado ao capital da empresa no processo de capitalização. Em relação às reservas, elas são subdivididas em 6 grupos. Eu já disse uma, né? A reserva legal, e as outras 5 são reservas estatuárias, reserva para contingências, reserva de incentivos fiscais, reserva de retenção de lucros e reservas de lucros a realizar. Além das reservas de lucros, há também a reserva de capital, que são usadas em situações pré-definidas, ou seja, já determinadas. Em relação aos dividendos obrigatórios, são estipulados em leis para assegurar aos acionistas minoritários algum retorno, né, de seus investimentos. E em que situação não pode ocorrer a distribuição desses dividendos? Na situação em que se declara que a empresa não está apta, pelo momento, a pagar esses dividendos, ou seja, ela não esteja em situação compatível. Ou também em que a companhia se declara fechada, né? Isso é já definido em Assembleia Geral também. Em relação à legislação previdenciária, fica definido que não pode ser distribuído esses dividendos às empresas que têm débito com o INSS. Em que situação acontece a extinção de uma sociedade anônima? Isso ocorre em 2 situações. A primeira, em que ocorre a liquidação total e a dissolução total de seus bens, ou quando ela passa a incorporar ou fundir-se a outra empresa, né? Essa decisão acontece por 2 maneiras. Pode ser uma decisão judicial, né? Ou pode ser uma decisão em que uma autoridade administrativa responsável decide que aquela empresa não pode mais seguir suas atividades. Há também a dissolução parcial, ou seja, em que algum sócio requer seus investimentos novamente, né? Ele será reembolsado, isso acontece geralmente, né? E em que não bota em risco o procedimento normal das atividades da empresa. Outro caso também que pode acontecer é a morte de um acionista. Nessa situação, esses direitos são repassados, né, aos seus sucessores legais em lei. Vale ressaltar aqui também que para aprovação da dissolução de uma sociedade anônima, basta apenas quem detém 51% do capital rolante, né, decidir. Então nem todos os sócios terão esse poder de decisão. E essa decisão geralmente segue-se de forma judicial quando não acontece de forma amigável. Estou aqui um pouco para falar sobre a sociedade da economia mista e comandita por ações. A economia mista é aquela em que a maioria das ações é por parte do poder público. São regidas os funcionários são regidos para CLTs. Exemplos são Banco do Brasil, Banco do Nordeste. Temos também exemplos que não são verídicos, que são Correios e a Caixa. Elas são públicas. A economia mista se diferencia da pública em questão que a pública, o 100% do controle é por parte pública. A mista é a maioria pública, só que tem a parte particular. E se diferencia das anônimas, pois as anônimas a maioria é particular e minoria a pública. A comandita por ações é uma mistura da comandita simples e da anônima. Características da anônima são as divisões do capital. O capital dividido no anônimo são características. E da simples, a comandita tem um grau diferente. Os comanditados entram com a parte financeira e com a parte trabalhista, que são a parte de gerência do empreendimento. E os comanditários entram apenas com a parte financeira. Os comanditados, eles são escolhidos através do ato constitutivo da comandita e podem ser expostos apenas se conseguirem uma maioria de 2/3 de votação para tirar eles. E mesmo assim, eles ficam responsáveis durante 2 anos por todos os atos dele durante a sua administração. Vou falar sobre a transformação, incorporação, fusão e cisão. Então, no procedimento de reorganização das empresas, que envolve pelo menos uma sociedade anônima, a transformação é a operação de mudança de tipo societário. A sociedade limitada torna-se anônima ou vice-versa, podendo dizer respeito a 5 tipos de sociedades personalizadas.
do direito brasileiro e não acarreta a dissolução e liquidação do ente societário. A transformação não extingue a pessoa jurídica da sociedade, nem cria outra nova. A incorporação é a operação pela qual a sociedade absorve outra ou outras, as quais deixam de existir. A fusão consiste na união de duas ou mais sociedades, para dar nascimento a uma nova, e a cisão é a transferência de parcela do patrimônio social, uma ou mais sociedades já existentes ou constituídas na oportunidade. Essas três operações submetem-se a regras comuns de procedimento, cabendo a deliberação ao órgão societário competente para alteração do ato constitutivo. No grupo de sociedade e consórcio, os grupos de fato se estabelecem entre sociedades coligadas ou entre controladoras e controlada. Coligadas são aquelas em que uma tem influência significativa sobre a outras, sem contudo controlada. Já controladora é aquela que detém o poder de controle de outra companhia. Em regra, a lei veda a participação recíproca entre a sociedade anônima e seus coligados ou controladora, abrindo exceção somente para as hipóteses em que a companhia pode adquirir as próprias ações e o consórcio, se duas sociedades quiserem combinar seus esforços e recursos para o desenvolvimento de empreendimento comum, elas podem contratar a formação de um consórcio. As consorciadas respondem pelas obrigações especificadas no instrumento de consórcios, já que esse não tem personalidade jurídica própria, não há, por outro lado, solidariedade presumida entre elas, exceto nas obrigações relacionadas com os direitos do consumidor.